Vamos resolver a questão 9 de impulso e quantidade de movimento da página 185. É a questão 9 de classe desse capítulo. Em 2014, essa questão ela estava com um pequeno defeito e eu substituí aquela questão defeituosa por essa nova versão, que é a versão 2014. Basicamente, nessa versão, o camarada está dizendo que ele tem um tubo de vidro, né? E esse tubo de vidro de massa Mzão é dotado de uma rolha de massa Mzinho. O que vai acontecer é que essa rolha vai acabar se soltando aí desse tubo. É um problema semelhante àquele do casal de patinadores, não é verdade? Que vai um para um lado e o outro para o outro. Então essa rolha vai se soltar, né? Devido a um par de forças de ação e reação, um par de forças internas, né? De modo que o que vai acontecer aqui é uma mera transferência de quantidade de movimento horizontal de um corpo para o outro. De modo que durante essa ejeção dessa rolha, a quantidade de movimento do sistema rolha-tubo de vidro permanece inalterada. Bom, aí esse tubo de vidro que vai sair com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V, a partir daí ele vai executar um movimento pendular. Ele vai subir até atingir essa altura horizontal, que aí é quando ele vai parar para voltar. Qual é a pergunta da nossa questão? Calcule o módulo da velocidade horizontal mínima com que a rolha deve sair desse tubo para que o tubo consiga atingir a posição horizontal. Ele quer saber qual é o valor mínimo dessa velocidade U, para que quando esse tubo saia, ele consiga subir até essa posição horizontal. Beleza? Vamos então detonar essa questãozinha. A primeira coisa que você tem aqui, Moi, é uma conservação da quantidade de movimento horizontal desse sistema, né? Adotei aqui um eixo, então eu vou dizer o seguinte: a soma das quantidades de movimento na horizontal antes, ó, é a soma das quantidades de movimento na horizontal depois. Você percebe que inicialmente, ó, todo mundo aqui, ó, tem velocidade zero. Por isso que a quantidade de movimento de cada um vai ser zero, porque a velocidade de cada um é zero. Bom, após a ejeção dessa rolha, a massa Mzão tem uma velocidade contra o eixo. Por isso eu vou dar para ela um sinal negativo para a quantidade de movimento dela, tá bom? Menos, porque está contra o eixo. Mzão vezes V. E a rolha, professor? Mais, né? Porque ela está a favor do eixo, ó. Mzinho vezes U. Então, essa expressão, professor, é a expressãozinha da conservação da quantidade de movimento, né? Bom, aí aqui eu passo para um lado, passo para o outro, ó. Vou encontrar uma relação, né, pessoal, semelhante àquela do casal de patinadores. Então, guarda aí, olha, que se você precisar, né, você já vai saber que esse Vzinho é dado, olha, por essa relação aqui, beleza? Vamos guardar, então, essa relação. Ó. Bom, a partir de agora, o que que nós temos? Nós temos uma questão de pêndulo simples, né? Semelhante a um pêndulo simples. Aquele tubo de massa M, que vai sair com velocidade V, ele deve subir até atingir a posição horizontal, que é quando ele vai parar, né? Para voltar. Então você já está acostumado a resolver comigo problemas de pêndulo simples. Tu sabe que o pêndulo simples é um sistema conservativo, né? Porque apesar de atração ser uma força não conservativa, agindo no pêndulo simples, ela não realiza trabalho, né? Então, professor, o que você vai fazer? Cara, eu vou utilizar a conservação da energia mecânica. Vou considerar que quem estiver nesse nível aqui, ó, estará na altura mais baixa, estará na altura zero. E quando a bolinha, Renato, estiver nesse nível aqui, ela vai estar na altura final, que eu vou chamar de L, que é exatamente o raio, né? Então, o que você vai dizer? Energia potencial mais a cinética no início é igual a energia potencial mais a cinética no final. Perceba que eu estou usando a conservação da energia mecânica só para o tubo. E cadê a rolha? A rolha saiu, não me interessa mais a rolha. Estou interessado agora em ver só o movimento do tubo de vidro, que é simplesmente, né, um movimento pendular, beleza? Então vamos nós, olha, pela conservação da energia mecânica, então vai ficar assim, ó.
Energia potencial da bolinha no início, 0, porque a altura é 0. Energia cinética, mv2 sobre 2. Então estou chamando aqui, né, a velocidade aqui embaixo, estou chamando de v, que eu já tinha chamado de v ali, ó. Renato, e lá em cima, cara, energia potencial, vai ter? Vai, mgh, só que essa altura eu estou chamando de L. E lá em cima a energia cinética é 0. Por quê, professor? Porque ela parou para voltar. Bom, então aqui, olha, você percebe que essa massa pode cancelar com essa massa. Mas, professor, o senhor poderia pegar o valor de V, ó, e para substituí-lo bem aqui assim, não é verdade? Então vamos fazer isso. Esse 2, ó, eu vou colocar aqui na forma de uma fração, 1/2. E aí quem é esse V que eu vou colocar ao quadrado? Presta bem atenção. Não esqueça esse parêntese, olha. Renato, cara, quem é que está dentro desse parêntese? É esse termo bem aqui assim, ó. O V não é tudo isso, só que o V está ao quadrado. Então eu coloquei tudo isso ao quadrado. Pelo amor de Deus, se você esquecer esse parêntese, né, você vai perder a questão. Tá, professor, e agora? Bom, e agora passe esse 2 multiplicando. Quando você passa esse 2 multiplicando, o que você vai encontrar? Ah, Renato, mas faz o seguinte, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Esse termo estava elevado ao quadrado. Quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar uma raiz quadrada só no segundo membro, né? Mas você se lembra o que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo exatamente o valor dessa rolha, da velocidade da rolha. Ele está pedindo o valor desse U. Então o valor desse U, né, é simplesmente você passar para um lado, passar para o outro aqui, ó. Passa o mzão multiplicando, passa o mzinho dividindo, né? De modo, meu amigo, que essa então, ó, é a resposta dessa questão, beleza? A velocidade mínima com que a rolha deve sair para que esse tubo consiga chegar até lá em cima é dada então por essa expressão literal, beleza? Bom, espero que você tenha entendido. Vamos passar então para a próxima questão de sala.